Estou aqui ao lado da Regineide Holanda, a paz de Cristo Jesus. A paz de Cristo, pastor. E aí, como está? Tudo bem? Graças a Deus, uma alegria receber essa serva do Senhor, essa amiga de Jesus aqui nessa casa, né? Nesse momento. E você que está assistindo, hoje é o testemunho dessa serva do Senhor. E o tema desse testemunho, ela que escolheu, é: eu nunca imaginei que o câncer me ensinaria tanto sobre Deus. Então, deixa a senhora cumprimentar quem está te ouvindo agora, quem está te assistindo, né? E daqui a pouco a gente já começa aqui, até porque nem todo testemunho começa com a vitória, né? Alguns começam com uma notícia que pode mudar tudo, não é isso? É isso. Boa tarde a todos que estão me assistindo, quem vai ouvir esse testemunho. Eu creio que esse testemunho é para a glória de Deus, vai alcançar vidas, é para a cura, em nome de Jesus. O que Deus fez na minha vida, Ele vai fazer muito mais na vida de cada um que ouvir esse testemunho, para a glória de Deus. É para Ele, né? Amém, com certeza é para Ele. E eu sei que a vida, aprendi que a vida, ela é uma narrativa, né? Ela é construída sobre uma narrativa. E há histórias que não servem apenas para contar um milagre, né? Deus só está comigo se acontecer um milagre na minha vida. Não, Deus está com você apesar das circunstâncias. E é bem verdade que as histórias elas servem para lembrar que Deus, Ele continua presente, mesmo quando a resposta demora, né? Então, quero aqui começar fazendo uma pergunta, né, antes de tudo acontecer. Regineide, quem era a Regineide, né, antes do diagnóstico? Como era a sua rotina, seus sonhos, a sua vida, né? Se você pudesse descrever aquela fase em uma palavra, né, qual seria? Então conta pra gente um pouco como era essa Regineide antes do diagnóstico, como era a sua rotina, né? Conta um pouquinho pra gente. Ué, pastor, eu acho que a Regineide era uma pessoa que se achava uma coisa e não era, é outra, né? Porque, tipo assim, eu achava aquela pessoa, assim, igual eu cuidava da minha alimentação, eu ia para academia, fazia exercício, eu me achava, assim, que eu entendia as coisas, tipo assim, me achava uma psicóloga, tipo assim, eu entendo tudo, eu sou capaz de resolver tudo, e aí, de repente, a vida vem e te ensina que eu não era nada, e não sou nada, né? É Deus que é tudo. E é interessante, né? A senhora falou algo interessante sobre, às vezes a gente acha que a gente sabe tudo, que a gente tem todas as respostas, até que algo nos surpreende e de repente você vê o quanto você precisa aprender, né? E eu imagino que quando chega esse diagnóstico, a senhora tinha uma rotina bem agitada. Conta um pouco pra gente, a senhora era o quê? Profissional? Só trabalhava em casa? Como era a sua rotina? Não, eu trabalhava em casa, né? Eu tenho um salão, trabalhava em casa, eu arrumava a casa, ia para academia cedo, animação. Saúde tinha para vender. Que eu ia nos médicos, fazia rotina todo ano, os meus exames, e falava, nossa, uma saúde que você tem de uma criança. Aí eu fazia academia, né? Fazia meus exercícios, meu centro direitinho, minha alimentação era tudo à risca, bonitinha ali. Eu cuidava da minha mãe, então eu ia para os mercados, ia de pé, ia buscar a medicação dela, ia renovar exame dela, tudo, resolvi tudo. Menina, eu não sentia um desgaste de nada. Era aquela mulher cheia de energia, achando que eu estava assim... Achava que eu era forte, que não ia acontecer nada comigo. Eu não via o outro mundo, né? Tipo assim, vamos dizer isso. Achava que meu mundo era só aquele, que eu estava tudo bem. E não, as coisas bem mais difíceis que eu fiz. Me achava uma coisa que eu não era, né? Cheia de saúde, cheia de energia. Tinha vezes que eu ia para a academia 2 vezes no dia. Eu ia de manhã, aí quando era tarde, tinha uma folguinha, eu ia lá de novo. Corria, voltava para casa assim, realizada. Mas não era aquilo que Deus queria para mim. Deus tinha algo bem diferente do que eu pensava. Interessante. Então, a senhora está dizendo para a gente que tinha uma vida bem agitada, trabalho, academia, tem o seu próprio salão. Cuidar do esposo, de casa, tudo. Uau. De mãe. Minha mãe tinha o quê? Uns 9 anos que cuidei da minha mãe. Sempre foi dependente de mim. Sempre. Médico, exame, buscar remédio de Orelha Barbosa, renovar oxigênio, tudo era eu. O mês era bem corrido. Não vi o mês passar? Não via, não. Interessante. E dentro dessa correria toda, você, tirava um dia para descanso, conseguia descansar ou era esse ritmo o tempo todo? Acho que esse ritmo era direto. Não tinha esse tem de estar muita folga, não. Como se diz, de segunda a segunda, né? Era de segunda a segunda. Tá, e vamos falar um pouco sobre o diagnóstico. De repente, a senhora está na rotina da sua casa e a senhora se lembra o dia que recebeu a notícia? A data exata mesmo eu não lembro, né? Mas eu lembro que foi no mês de agosto.
Aí, tipo assim, minha mãe já estava passando mal, então eu já estava cuidando da minha mãe, né? Não estava muito bem, já estava preocupado com ela. E aí eu fui fazer meus exames e na ultrassom já deu, né? A médica falou assim, que era nódulo. Quando ela falou nódulo, nossa, já foi um baque para mim lá na sala, né? Na máquina, quando eu estava lá fazendo o exame. Aí eu vim embora, assim, mas eu vim assim, sabendo que era um nódulo, mas com aquele pouquinho de fé, né? Aí cheguei em casa, liguei para um pastor espiritual que eu tenho, que é o pastor Márcio. Aí depois falei com você e falou assim, vamos orar e vai todo dia ungir o local. Então eu fiquei naquela fé, né? Eu falei, eu vou contar o testemunho que não vai ter nada. Eu queria que tivesse desaparecido o caroço, né? Fiquei orando nas madrugadas. E todo dia eu ungi o local. Esse nódulo, ele era grande, ele era assim, o tamanho dele, bem enorme. Quando eu descobri. E Deus mudou meu quadro. Eu tenho certeza disso, Deus mudou minha situação. Meu quadro não era para mim estar mais aqui. Que era para ser grave, e Deus mudou para algo. Então, Deus mudou? Mudou. Mudou o nódulo, mudou minha história, né? Deu uma nova chance para mim. Pelo que a senhora está falando, o nódulo já era do tamanho de uma laranja aí. Era, eu pegava nele assim, ó. Ele era grandão e duro. Eu pegava nele assim, ó. Ficava palpando ele. Aí, no decorrer da oração, enquanto isso, a gente foi fazendo os exames, eu fui ungindo e orando, e o senhor orando de cá, e o pastor de lá, e eu lá em casa. Nesse período de oração e fazendo os exames, porque a gente faz exame de tudo. Exame, toda hora você está fazendo, né? Quando eu fui mostrar para a médica, ela já não conseguiu achar mais ele, do tamanho que ele estava. Nem eu não pegava mais. Eu pegava nele grandão assim, ó, enorme. Pegava nele assim, direitinho. Aí a médica falou assim, eu vou pedir... Nossa, a médica ficou até me machucar assim, procurando, e não encontrava ele. Aí falou assim, eu vou pedir outro ultrassom para você fazer em outro lugar, porque eu não gostei desse exame que você fez nesse local. Aí eu fui para a médica de novo, eu falei, não, eu não quero um ultrassom, eu quero uma ressonância. Porque eu tenho plano de saúde, eu falei assim, aí com o tempo eu nunca usei, então eu quero uma ressonância, que é um exame mais caro, né? Aí sim, fez a ressonância, realmente ele estava lá, mas era meu sonho ter contado que ele não estaria, né? A minha fé, se eu tivesse orado mais um pouquinho, eu acho que teria o resultado. Mas é porque Deus queria trabalhar de outra maneira, não era igual eu queria, era igual Ele quer, né? As coisas não é igual a gente quer, é igual Deus quer. Talvez não foi a falta de fé ou pequena fé. Isso. Talvez foi o processo necessário. O propósito, né? E às vezes Deus não nos livra do processo, mas Ele promete estar conosco no processo. Né? Essa é a verdade. Então ali Deus surpreende, porque em meio às orações, a gente orando, e Deus ele não tira o seu câncer, mas ali a senhora começa a viver uma presença sobrenatural de Deus em meio a toda essa jornada de dor que então vai começar. Isso, mas aí, igual eu te falei, aí, tipo assim, não contei o milagre que ele sumiu totalmente, igual você falou na gente em oração em madrugada, mas ele mudou meu quadro. Isso eu tenho certeza que mudou, porque na hora que eu vi ele grande, e quando eu fui no médico, falou assim, que ele está pequeno, está no começo, é fácil de tratar, não se preocupa. Antes de eu ir no médico, eu orei também, eu tenho mania de colocar Deus em tudo na frente, né? Aí eu falei assim, Deus, envia médicos bons, pessoas que sejam usadas por ti, para me atender, para cuidar desse tratamento e tal. Aí quando eu cheguei no médico, ele falou assim, você tem fé em Deus? Eu falei, muita. Ele falou assim, pai, não preocupa, porque o seu caso, ele está bem pequeno, e dessa doença, desses cânceres, o seu é o mais simples de tratar. Aí quando o médico falou isso, eu vi Deus falando através do que eu tinha pedido para ele, né? Que eu queria um médico mandado por ele. Deixa eu ver se eu entendi. Então, início, como o nódulo, o caroço era grande. Então, você sente que nesse processo da oração, Deus reverteu. Deus diminuiu isso aí e foi onde teve esse parecer médico. Olha, está pequeno, fácil de tratar. Mas antes, Deus pôs a mão primeiro. Pois, certeza. Olha, Deus, que maravilha. Olha só, gente, está vendo? É isso aí. Talvez você que está assistindo, você está em um problema. Deus não te livrou. Deus não te livrou do problema, mas Deus está com você. Olha só, espero que esse testemunho da Regineide Holanda venha trazer resposta, consolo, força para você de Deus, onde você está agora nos assistindo. Vamos continuar aqui com ela então. Regineide Holanda, qual foi seu maior medo quando ouviu a palavra câncer? No começo, assim, quando eu ouvi, foi mesmo de choro, de cobrança, mesmo assim, como eu te falei, como eu achava uma pessoa muito certinha com minhas coisas. Então eu fiquei achando, Senhor, por que em mim e tal? Por que aconteceu comigo? Por que está acontecendo comigo? Aí fiquei fazendo várias perguntas para Deus, né? E aí, com o tempo, e chorando, isso era choro, era eu e Deus em meu quarto. Chorava lá de urrar mesmo. Mas eu sempre perguntando para Deus, fiz muitas perguntas para Deus assim, nesse sentido, saber por que era em mim, né? Mas é porque Deus queria que eu conhecesse o outro mundo lá fora que eu não conhecia.
Interessante. Outro mundo lá fora, a gente vai entrar nisso. A gente fica curioso, né? Que outro mundo é esse? É um mundo paralelo, né? E qual momento que a senhora percebeu que a luta era maior, seria maior do que a senhora imaginava? Qual foi a parte mais difícil? É a parte quando o médico falou que Deus falou que tinha nódulo, né? Que já assim, diagnosticou que era câncer, né? Que essa doença, todo mundo pensa assim, nossa, é o fim. Mas era o fim para quem não tem Deus, né? Quando a gente coloca Deus na frente, ela é uma doença que precisa ter Deus. Se não tiver, é onde a pessoa não consegue. Mas quando você coloca Deus na frente, aí sim, tudo dá certo. Glória a Deus. E houve dias em que você pensou em desistir? Que não ia suportar? Vários. Você lembra de um em especial? No dia que eu fui fazer a biópsia, eu ainda estava assim, na esperança que não fosse, né? Assim, eu sempre tinha aquela fé por dentro, assim, que poderia... Que não seria essa doença, né? Por exemplo. Mas no dia que eu fui fazer a biópsia, que o médico falou que realmente era, diagnosticou não é, sim, mas fica calma, porque isso é uma coisa que hoje em dia está tendo demais, e no seu caso não está espalhado, ele examinou. Mas naquele dia eu vim de lá chorando mesmo, assim, que era assim, um choro da alma mesmo, parece que eu tinha morrido naquele dia. Foi um dia que eu senti uma dor assim, muito grande, que... É igual eu te falo, essa doença é uma doença que ela mexe muito com o seu emocional. Mexe muito com o seu emocional. Tem dia que você não está bem, tem dia que você está bem, mas aí, é igual eu te falo, tem que ter Deus com todos os dias. Se não tiver, não dá conta. E só teve que passar por rádio ou químio? Passei pelos dois. Pelos dois? Não, pelos três, né? Porque eu passei pela cirurgia, aí retirou o nódulo, aí depois da cirurgia eu fiz a quimo. Para tanto você ver como eu vejo Deus na minha vida, só eu que sei, eu que vejo. Quando fez a cirurgia, que fez outra biópsia do que retirou, que era o nódulo, o médico achou outra que tinha espalhado para a axila. Eu esqueci o nome que eles falam agora. Mas tinha célula espalhada na axila. Como se fosse metástase? Isso, na axila. Ah, sim. Aí foi por isso que, até então, na minha cabeça, eles iam fazer só a rádio. Era a cirurgia e a rádio. Era metástase? Era. Olha aí, só. no caso, tipo assim, era só a cirurgia e a rádio. Eles estavam falando para mim. Aí eu tô animada, né? Botei na minha cabeça que era isso. Aí, no dia que eu fui no médico, que ele pegou a biópsia da cirurgia e falou assim, que eu ia fazer a quimioterapia, nesse dia também eu dei outra baqueada. Eu vim de lá chorando muito mesmo, porque na minha cabeça eu já estava consciente que ia ser só a rádio, que era mais tranquilo, né? Aí, nesse dia, foi bem... Aí, eu vi que era Deus também, mais uma vez, porque como tinha metástase, já estava espalhado, então eu vi que... Na hora que ele falou isso, eu percebi, Deus mudou meu quadro mesmo, porque eu tinha certeza. Como estava grande, o nódulo diminuiu, e o médico ainda achou ainda que tinha sinais na axila espalhado, então eu vi que era a mão de Deus mesmo. Louvado seja Deus. Olha só. Então, não foi fácil. Foi um processo que foi ficando cada vez mais doloroso. É mais difícil, exatamente. E dentro desse processo, o que mais doeu? A senhora consegue se lembrar? Foi o tratamento físico ou foi o emocional? Os dois. O tratamento físico mexe muito com a gente. É muito, assim, dá muito reação, né? Dá muita reação ao tratamento físico. E o psicológico, né? Que a gente mexe muito com o sentimento da gente. Mexe demais. A senhora sente que percebeu que passou por um processo depressivo, que é normal ficar naquela angústia, naquela tristeza. Afeta, óbvio, Afeta, né? Bastante. Por mais que a gente ora, eu sempre tive minha rotina de oração, de orar à meia-noite, orar às 6 horas, 5 horas da manhã. Isso é uma coisa que eu tenho há muitos anos. Mas mesmo Deus falando com você todo dia, que Deus fala diferente com a gente todos os dias na palavra, mas mesmo assim teve momentos da gente fraquejar mesmo. Ficar fraca, achar que Deus não está com a gente. E tinha o pastor Márcio também, que às vezes mandava mensagem para mim e falava assim, Reginei, Deus está com a mão sobre você, minha filha. E eu me agarrava naquilo, sabe? E realmente, hoje eu olho para trás e eu vejo que Deus estava com a mão sobre mim, igualzinho ele falava a mim. Eu vejo assim, até parece que eu vejo a mão de Deus. Hoje em dia, olhando, na hora você não vê, porque você está passando por aquele momento difícil, de dor, você passa 1000 coisas na sua cabeça, mas hoje eu vejo que realmente Deus estava com a mão o tempo inteiro sobre mim. Interessante. Percebeu o que ela acabou de dizer aqui? Por que comigo, Senhor? Será que o Senhor realmente está comigo? E olha que é uma mulher de fé, que tinha sua rotina de oração, uma mulher que não faltou Deus na vida dela. E às vezes a gente tem uma impressão que por termos Deus, não vai nos faltar luta, não vai nos faltar nada.
Eu gosto de uma percepção mais assertiva do Salmo 23, que diz o seguinte: o Senhor é o meu pastor e não me faltará. Nem não me faltará o que? A sua presença, porque o mesmo vale, que tem o mesmo Salmo, 23, que tem os pastos verdejantes, né? O Senhor é meu pastor e não me faltará. No mesmo Salmo tem o vale da sombra da morte. E é esse Salmo que eu vejo que fez muito sentido para a tua vida, porque a senhora passou pelo vale da sombra da morte, né? Então, assim, como que Deus foi falando no seu coração durante esse processo? Que eu imagino que o tema está ali, né? Nunca imaginei que o câncer me ensinasse tanto sobre Deus. Como que Deus foi falando no seu coração durante esse processo? Houve algum versículo, aquela oração, o louvor que marcou sua caminhada? Eu acho que foi mesmo mais em ouvir as palavras de Deus mesmo, né? A gente refletindo, assim. É igual eu falo assim, que Deus tem algo pra gente que a gente não conhece. Às vezes eu achava que eu já estava num ponto assim, eu estou bem. Mas poderia que o bem para mim não estava bom para Deus, né? Então ele queria mais de mim. Hoje eu vejo assim, que eu teria que buscar mais de Deus, estar mais disponível para Ele, entendeu? Tipo assim, eis-me aqui, o que o Senhor quer que eu faça para Ti nesse mundo? Eu estou disponível para Deus. É isso que eu me achei nessa doença, foi isso. Tipo assim, eu estou disponível para Deus. Se eu tiver que lavar o trabalho, eu largo. Se for para largar a vida, eu largo a vida, mas eu quero seguir o que Ele tem para mim. Você consegue se lembrar de algum momento, né, em que sentiu claramente a presença de Deus? Sim. Quando eu fui fazer a cirurgia, né? Quando eu fui fazer a cirurgia, me deu muito medo. Aí eu vi assim a presença de Deus forte sobre mim. Eu vi. Foi muito assim. O que me deu assim é tanto que na hora o médico falou assim, eu não tenho problema de pressão alta. Na hora ele falou que minha pressão estava alterando. Aí eu falei, não, mas eu não tenho problema de pressão. Aí eu só orei em pensamento, falei com Deus, de repente tudo normalizou e o médico foi executar a cirurgia com sucesso, graças a Deus, com Deus na frente, né? Que maravilha. Estamos aqui com a Regineide Holanda, uma serva do Senhor. Hoje ela serve a Deus no Ministério Jesus Salvando Vidas, aqui em Goiânia. E uma mulher de muita fé, e pessoas de fé também passam por grandes desafios. Você que acessou agora, nós estamos aqui ouvindo a Regineide Holanda comentando sobre um processo de câncer que ela passou, né? E sabemos que esse tem sido um grande desafio em milhares de pessoas, e milhões, na verdade, de pessoas, principalmente aqui no Brasil, né? A gente pode falar hoje do Brasil, né? A gente tem conhecidos hoje aqui em Goiânia, Araújo Jorge, a gente acompanha sempre aí quantas pessoas em hospitais particulares, né? Em hospitais públicos, lutando, né, com essa doença. E essa doença que está muito ligado também com as doenças da alma, com aquilo que é uma sobrecarga muitas vezes emocional, como ela aqui mesmo falou, né, quantas coisas essa mulher passou, sustentando a mãe, sustentando a vida, sustentando a casa, sustentando o mundo. Então era um fardo muito pesado. Sim. É um trabalhar de Deus na vida de cada um. Porque, tipo assim, eu vi gente lá de todos os níveis onde eu passei, né? É igual, tipo assim, Deus te coloca no lugar para você ver. Tipo assim, você está bem aqui, esse mundo que eu vivi aqui, eu achava que era maravilhoso, que... Você não pensa do outro lado, né? Quando você chega lá, aí você vê coisas. Cada um passando de uma enfermidade, cada um do jeito. E aí, você vai conhecendo as pessoas e você vai vendo Deus, o tanto que Deus está na sua vida, o tanto que Deus está cuidando do seu diferencial, sabe? Você vai sentindo a presença de Deus, o cuidado dele com a gente. Igual, tipo, eu conheci uma menina que ela fez a mesma cirurgia que a minha, simples. Ela foi para a UTI e ela quase morreu. Foi um fio de cabelo que ela não morreu, que ela me contou. O mesmo médico que fez a cirurgia dela fez a minha. Então, tipo assim, aí as pessoas me contavam isso, eu falava, Deus, obrigada, né? Então, tipo assim, você vai vendo o cuidado de Deus sobre a gente, em cada conversa que você vai tendo, você vai vendo Deus agindo na vida da gente. Pelo que eu estou entendendo, então, a sua percepção ela se tornou mais aguçada. A senhora começou a perceber coisas que antes a senhora não enxergava no automático, vivendo a vida no automático. É isso? Uhum. Uau. No dia a dia, a gente vai vendo cada caso, cada história. E você vai vendo que, tipo assim, as pessoas de casa são muito... a vida corrida, trabalha, tem saúde, né? Às vezes uma coisinha de nada, menina, aí começa a reclamar da vida. Do outro lado, onde Deus me colocou, é lá que o bicho pega, lá que é difícil. Existe esse outro lado agora, em tempo real. Existe. Enquanto a gente está aqui conversando, existe. Tem pessoas de que forma dentro de hospitais agora? É igual, tipo assim, de perto. Eu pensei assim, onde Deus me colocou, eu imaginei assim na minha mente. Existe dois mundos, né? Esse mundo que nós vivemos, que todo mundo está de boa, mas às vezes tem gente que reclama demais e está com saúde lá em cima, que é o principal, a melhor riqueza é a saúde, né? E as pessoas às vezes não dão valor.
e o outro mundo, que é onde eu acho o tanto de gente que tem por saúde, tem gente doente do outro lado. E crianças, e idosos, e tipo assim, igual você falou agora no momento aí de a gente falar assim, Senhor, por que em mim? Não, ninguém está livre. Ó. É pastor, é missionário, é preto, é moreno, tipo assim, não tem idade específica. É criança, é novo. Tipo assim, não é dizer assim que é só em você, igual eu pensei, por que em mim, né? Não. Todo mundo está no mesmo barco. Interessante, a senhora entrou numa pauta sobre nem todo câncer ele é por causa do emocional. Hoje nós temos existe hoje várias razões e motivos, né? Hoje nós temos uma alimentação, tem o fator da alimentação, tem o fator biológico, existem vários fatores que pode levar uma pessoa hoje a passar por esse processo, né? O motivo também dentro do campo genético, a pessoa herda, né? Aquilo também, se na família teve, ela tem uma predisposição ao câncer. Então tem tudo isso. Não estamos aqui para analisar mas por que você teve o câncer? Não, mas é como Deus te sustentou. Isso aqui que é o mais importante, gente, porque às vezes muitas pessoas sofrem, né? Deus, por que eu estou passando por isso? Olha que lindo que ela falou agora. Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por isso? E isso talvez aumenta mais o peso da culpa. Porque, tipo assim, as pessoas, quando falam assim, essa palavra câncer, tem muita gente que nem aguenta começar o tratamento, já morre só em pensar no câncer. Porque ele já não coloca Deus na frente. Você tem que pensar positivo. É uma doença, você tem que estar sempre com Deus na frente e nunca pensar negativo, e sempre positivo, né? É onde as pessoas não conseguem. E eu vejo assim que essa doença veio para tratar cada um de maneira diferente. Eu vejo assim, nesse sentido, sabe? Tem caso de genética? Tem. Tem caso de alimentação? Existe também, que a alimentação hoje em dia, do brasileiro em geral, não é boa, né? Mas a maioria é para Deus tratar a gente mesmo. No meu caso, foi para me tratar. Eu creio que foi isso. O que exatamente tratou na sua vida? Eu falo nesse sentido, assim, que eu acho que eu já estava no ponto, eu estou bem, já estou ótima. Não, Deus queria que eu buscasse mais dele, que eu fosse mais disponível para ele. Eu acho que ele tem algo para mim fazer através de mim, na vida das pessoas, que eu estava assim, não tinha esse conhecimento, né? Não tinha esse desejo, não tinha esse conhecimento. Eu estava assim, tipo, para mim está ótimo, eu estou aqui. Eu acho que se eu tivesse morrido antes, eu não teria salvação, vamos supor. E não era isso que Deus queria para mim, né? A senhora sente como se ela estivesse acomodada, estagnada, era isso. Estava ali acomodada, satisfeita, está tudo bem. Isso, está ótimo. A vida do jeito que está. E, de repente, o câncer gera um despertamento, esse processo ativa um novo movimento na sua vida. Isso, a gente vê diferente. Eu vi por esse lado, eu vi que Deus quer algo de mim. Uau, que bom. Que não é, tipo assim, que eu não tinha esse pensamento antes, né? Para mim estava ótimo, e Deus viu que não está ótimo, que eu tenho que... É algo que eu tenho que buscar mais, entendeu? Que eu tenho que me aperfeiçoar mais, que eu tenho que... É igual eu falei para Deus, falei, Senhor... depois eu entendi, né? Que depois que eu fazia tantas perguntas para ele, depois eu entendi que o que vem para a gente é para a gente, não é para você. O que é para mim, não é para ti, entendeu? Porque tem vezes que a gente fica passando pelas coisas e fala, por que fulano não teve? Fulano está aprontando lá, tá? E por que fulano não tem? Não, porque é seu, não é... O que é para mim, não é para você. Interessante. E perfeito. Dentro dessa situação, dentro desta angústia toda e dentro deste processo, a senhora falou, o que é para mim é para mim. Agora, é fato, existe algo que diz o seguinte, uma frase que diz o seguinte, não é tanto que você enfrenta, é difícil, mas é com quem você pode contar, quem está com você, né, de alguma forma, durante esse processo. Eu acredito que a senhora não esteve sozinha, né? Quem foram as pessoas que Deus usou para sustentar, né, você durante esse processo? Consegue se lembrar? Tudo bem falar sobre isso? Sim. Primeiramente, Deus na frente, né? É uma coisa assim que eu sempre tive. Minha fé é pequena, mas eu nunca fui de fazer nada sem colocar Deus na frente. A família da gente é importante. A gente tem o apoio da família, é muito importante. Eu tive minha irmã, que sempre me acompanhou em todos os lugares, meu esposo, que me levou tudo direitinho. Os meus pastores, né, que eu falo que você é meu pastor, e o outro é pastor espiritual, porque eu conheci ele há muito tempo. Então, ele me acompanhou, sabe, da minha história bem antes. Então, ele sempre é aquele pastor que está orando nessa madrugada por mim. Então, tipo assim, eu falo que ele é um anjo que Deus mandou na terra para mim. Que Deus levanta anjos na vida da gente, né? Então, tipo assim, tem ele que sempre estava em oração por mim. E essa doença tem que ter alguém que seja assim, mais experiente para estar te ajudando em oração. Porque se não tiver, você não dá conta. Então, qual o recado que, fazendo uma pausa aqui, qual o recado que a senhora dá para alguém que está passando por esse processo e às vezes quer passar sozinho,
Qual o conselho que a senhora dá para quem está te assistindo ali, olhando para aquela câmera agora? Que não passa sozinha, que sempre procura ajuda, tipo assim, um pastor, uma missionária, alguém que seja assim da sua confiança, para estar ali nas orações com você constante, no processo ali, porque sozinha a gente não dá conta, tem que ser Deus e uma pessoa para estar sempre ajudando a gente em oração, porque, é igual eu te falo, é uma doença que ela tem os baques, você tem os momentos de fraqueza, de você, por mais que eu tinha fé e rotina de oração, mesmo assim eu tinha minhas fraquezas, e se não fosse as orações mandadas, as palavras de Deus falando realmente comigo, eu acho que eu não daria conta. Por isso que tem que ter a importância de alguém para orar para você, para tirar uma palavra. É importante isso. Se não for, você não consegue, não. Tem que ter. Não precisa citar nomes, mas é óbvio que durante os processos e lutas na nossa vida, às vezes nós nos decepcionamos com algumas pessoas. A senhora também se decepcionou durante esse processo na sua vida com algumas pessoas? Sim, esse processo veio junto com outro processo, que esse é o segundo testemunho que eu vou contar. Então, tipo assim, foi duas coisas junto que Deus sabe que não foi fácil para mim, entendeu? Tipo assim, se eu estou aqui hoje contando isso, eu vou ter a segunda parte do testemunho. E era isso que mais me doía, sabe? Ter essa mágoa, assim, passando por essa enfermidade e outro problema maior do que a enfermidade para mim seria. Eu tive que enfrentar os dois juntos e Deus na frente. E eu venci, em nome de Jesus. Glória a Deus por isso. Então, a senhora deixou a gente curioso agora para a parte 2 depois, né, desse testemunho. Em nome de Jesus, eu vou contar. Em nome de Jesus. Cremos nisso e estaremos aqui. E me sinto muito honrado em poder fazer a gravação dessa parte 2. Bom, o que essa experiência, Regineide Holanda, te ensinou sobre amor, amizade, igreja? Sobre amor, amizade, igreja? Igreja, a gente tem que... Você não pode ficar sem, né? É como comida, você tem que estar sempre se alimentando da palavra de Deus, né? Você não pode deixar... É uma coisa que é constante, é igual rotina de oração. Você não pode comer hoje e passar 2 dias sem comer, não. Você tem que estar se alimentando sempre, né? Então, eu acho que a importância da igreja tem que estar presente ali, porque é a palavra de Deus todo dia que vai te fortalecer, né? Nos momentos bons ou nos ruins, mas é ela que vai falar contigo ali, que vai te fortalecer, é a palavra de Deus. Amor, em geral, a gente tem que ter esse lado, né? A pessoa, assim, para estar do lado da gente, né? Para ser companheiro, principalmente nessas horas da enfermidade. Se não tiver, é difícil. Não tiver uma pessoa, assim, para estar ali contigo, assim, companheiro mesmo, não é fácil. Tem meu filho também, que tipo, me apoiou demais, que é muito preocupado comigo. E, tipo assim, pelo menos assim, familiar, minha prima, eu tive muito apoio de gente que estava do meu lado, assim, me acompanhando nesses momentos, sabe? Eu senti todo mundo que me conhece está em minha oração. Católico, crente, cada um sua religião, que eu não sei qual é a religião de todo mundo, mas todo mundo, Regineide, estou orando por você. Amém, eu recebo, em nome de Jesus. Eu estou orando, tá? Eu estou rezando, tá bom? Amém. Então, tipo assim, não foi eu sozinha, foi muita oração. Isso te deu uma força enorme, porque eram pessoas sinceras dentro da sua própria fé, dentro daquilo que eles tinham para te dar, eles estavam te dando. Sim, todo mundo mesmo assim, minhas clientes, todo mundo que me conhecia sempre, quando me falava, estou orando para você, tá? À noite, estou fazendo minhas rezas lá, estou te apresentando, amém. Muito bem, então lembre-se, você que está nos assistindo, que forte é quem pede ajuda. Ser forte não é tentar, lembra o que ela disse? Eu dou conta, eu posso, né, no início... E, de repente, vem uma situação dessa e ela aprende muito sobre o valor, né, de muitas coisas que, às vezes, vai passando despercebido na nossa vida. E não é só com ela, isso é comigo, isso é com você. Ela está se permitindo aqui, né, nos trazendo um pouco sobre a sua experiência de dor, de fé e de vitória também em meio a todo esse sofrimento. Então, não sofra sozinho. Peça ajuda, porque forte é quem pede ajuda. Concorda? Concordo. Peça ajuda. É igual eu te falo, essa doença... De todas essas doenças, essa doença que você não pode vencer ela sozinha. É Deus. Ter um amor de uma família é muito importante, mas principalmente ter alguém para estar ajudando em oração, com a palavra. Sempre estar em oração por você, é muito importante. E outra coisa, né? É difícil você achar alguém hoje para querer acompanhar você na batalha dessa. Mas você tem que procurar alguém do seu conhecimento, né? Que esteja ali para lutar com você, que a luta é constante, é duradoura. Como a senhora falou, né, uma comunidade de fé também, que isso aí ajuda muito, muito mesmo, né?
Porque Deus, ele nos ajuda através de pessoas. Isso. Né? Assim como o mal nos destrói através de pessoas, Deus também nos ajuda através de pessoas. E pessoas se transformam o próprio Cristo nas nossas vidas. Né? É aquilo, né? Eu tive fome e me deste comer, tive nu e me vestistes, tive preso e me visitastes. Então, talvez você seja o único Jesus que alguém terá conhecido através daquilo que você fez. Não só falou, mas que você fez por ela. Eu pude orar. Amém. Você deu tudo que você pôde. Não foi assim na entrada do templo, né? Pedro estava entrando ali, Pedro e Tiago, se eu não me engano, e ali estava o paralítico e ele pediu moeda. E Pedro e Tiago disse: olha, não temos prata nem ouro, mas o que temos te damos. Levanta e anda. Então, dê o que você tem. Está aqui o testemunho. E eu tenho muita fé em oração. Oração é uma coisa que eu sempre tive. Oração que fosse, eu sempre tive aquela fé nela, entendeu? Então, tipo assim, a gente. Não, eu estou orando. Amém. Eu creio que você está orando. Então, tipo assim, eu recebo. E tinha muita gente orando por mim. Em nome de Jesus, eu tive essa bênção de ter as pessoas comigo em oração. Glória a Deus. Você está assistindo o testemunho de Regineide Holanda com o tema Eu Nunca Imaginei que o Câncer me ensinaria tanto. Transmitido aqui através do canal do Ministério JSV, Jesus Salvando Vidas, aqui em Goiânia. Bom, existe alguma coisa importante, né, que você deixou de adiar depois dessa experiência? Por exemplo, antes você vivia adiando, quando der eu faço, né? Algo que passava despercebido, né, antes e agora a senhora está mais atenta a isso? Tem algo? Sim, não assim, não que eu estava adiando, né? É igual eu te falo, eu andava muito incomodado, então para mim estava tudo ótimo. Mas eu vejo assim que Deus, e tipo, de buscar mais de Deus, está mais disponível para Ele, né? Nesse sentido, que me despertou. O despertar de uma busca que antes a senhora que percebe que não tinha. Que era mais estagnado, tipo assim, fazia minhas orações, mas como estava tudo, todo mundo com saúde, trabalhando, todo mundo está em paz, então está ótimo. Mas Deus não quer só isso da gente, né? Ele quer que você... Se ele tiver algo para você, ele te põe lá para você buscar mais. É isso, não é só isso que ele quer, né? Concordo. Principalmente se ele tiver que trabalhar na minha vida para alcançar vidas, eu ainda vou ter que... Concordo. E se você pudesse voltar no tempo, faria alguma coisa de forma diferente? Se eu voltasse no tempo, eu faria muita coisa diferente. Fala eu não fui criada no Evangelho, né? Não, conta um pouquinho pra gente. Meus pais eram católicos, minha mãe também, mas era aquele católico assim, só fala que é católico, mas não vai nem na igreja, né? Então, eu não tive o conhecimento de crescer no Evangelho. Não tive esse conhecimento. Mas, com certeza, se eu fosse uma pessoa criada no Evangelho, era tudo diferente. Jamais minha vida seria a mesma de hoje. Meu pensamento era outro. É interessante. Algo que eu quero comentar com você diante disso que ela nos trouxe, né? Não dá para voltar no tempo, mudar o início, mas você pode começar hoje e mudar o seu final. O seu futuro pode ser mudado através das suas escolhas hoje, né? E nós sabemos que muitas vezes nós estamos dentro de uma comunidade, da igreja, seja você católico, seja você de qual for denominação, mas às vezes a gente não tem esse compromisso de busca, porque a verdadeira busca, ela nos transforma. A forma como a gente vive a nossa vida, a gente deixa de viver aquilo que é trivial e busca o que tem mais valor, valor eterno. O trivial é aquilo que acaba, hoje tem importância, amanhã talvez não tem mais. Agora, o que é essencial fica... Eu gosto de uma frase dos gladiadores, que o que fazemos, diz o seguinte: o que fazemos na vida ecoa pela eternidade. Então, isso é essencial. Eu entendi que é isso que despertou na senhora. A senhora hoje quer viver uma busca que venha refletir além da sua vida aqui nessa terra. Isso. Essa busca que eu não tive, esse pensamento que eu não tinha de buscar mais de Deus, de estar mais disponível para Ele. E se Deus quiser me usar aqui, me capacitar, eu quero trabalhar muito para Deus ainda. É o que eu quero fazer para Ele daqui para frente. Já começou, né? Está aqui Amém, gravando esse glória a Deus. testemunho. Esse testemunho vai chegar em muitas pessoas, será compartilhado, plataformas, né? Já está aqui nos nossos canais, YouTube, Facebook, Instagram. Então, assim, já começou. Essa semente já está sendo plantada. Eu creio que vidas serão alcançadas através desse testemunho. Quem ouvir ele vai receber de Deus, cada um a sua porção. Em nome de Jesus. Amém. E qual foi a maior lição que Deus lhe ensinou em tudo isso? A maior lição, o que vem à sua mente? A maior lição é sobre a gente ser mais humilde ainda, né? Se você já era humilde, uma pessoa que se considerava humilde, que às vezes você pensa uma coisa e não é aquilo, que a humildade é tudo hoje na vida da pessoa. A gente tem que descer e nunca querer subir, sempre ser mais embaixo.
Gente, que isso, hein? Humildade, Tiago capítulo 4, verso 10. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Né? E a humildade antecede a honra. Muito bem, sem comentários aqui, falou tudo, né? Existe alguma bênção que nasceu por causa dessa luta que a senhora passou? A benção que nasceu, que eu falo mais, foi a cura do meu câncer, né? A história que Deus mudou do meu quadro, que é um milagre muito grande, assim, que Deus fez na minha vida. Não era para mim estar mais aqui. É tanto que eu sempre tive isso no meu coração, assim, que Deus mudou meu quadro, eu tinha certeza, ficava só para mim. Às vezes eu comentava com o pastor assim, pastor, Deus mudou meu quadro, porque o nó era grande, o nó diminuiu, tal, eu comentava com ele. Mas tipo assim, no sentido de ver o que Deus fez pela gente, por mim, né? Que tipo assim, foi grande o que ele fez. E em meio a tudo isso, mesmo o sofrimento, eu passando por esse câncer, passando por outra situação, igual eu falei para o senhor, que não foi fácil, que não é fácil. Eu sempre em oração, tive vários milagres com meu filho, tipo assim, Deus me honrou em várias situações de milagre, tipo assim, em vez de eu ficar chorando e lamentando, eu sempre estava com minha fé ali, e Deus fez coisas tremendas na vida dele, assim, no momento mais difícil da minha vida. Glória a Deus por isso. Gera na Amém. gente curiosidade, né? Quem sabe um dia aí, ela como mãe, testemunha aí sobre esses... Talvez ela vai incluir isso no testemunho parte 2, né? Acho que encaixa. Sim. Né? Com certeza. Se alguém acabou de receber um diagnóstico parecido com o teu, está assistindo agora, gente, o que você diz para essa pessoa agora? Tipo assim, não é fácil, né? Quando você recebe uma notícia dessa, ela bem quer te derrubar. Você fica bem abaixo mesmo. Cada um reage de um jeito, tem gente que acha o fim, que não tem mais jeito. Mas, como eu falei, você não pode pensar positivo, você tem que pensar negativo, tem que pensar sempre positivo e sempre colocar na frente, estar firme, forte, tipo assim, fé, foco, força e fé. Tem que estar junto, não pode deixar não. E sempre falei para as pessoas que do seu convívio, para um missionário, o seu irmão, o seu pastor, para ir de oração, procura, não deixa procurar não, porque você sozinho, eu vou te falar, é difícil, pessoal. Uma batalha que tem ajuda de outras pessoas espiritualmente em oração para estar junto com a gente. Porque vem um momento difícil, vem. E eles vêm te derrubar. Mas Deus vem para levantar. Amém. Então, recado de aguenta firme, porque Deus é contigo e através de pessoas, inclusive. E o que você gostaria que todos soubessem, porque só sabe quem passa pelo câncer. Então, quem nunca passou, tem um familiar que está passando, um amigo, um irmão de igreja que está passando por câncer. O que você gostaria que todos soubessem sobre quem está enfrentando um tratamento contra o câncer? Que as pessoas que estão nesse outro universo, nesse outro mundo, né? Assim, é um universo entre aspas, né? Que a senhora falou, que a senhora fala que é um outro mundo em paralelo. Então, o que a senhora gostaria que as pessoas que não passaram por esse processo soubessem sobre quem está passando pelo câncer? Porque assim, quando a gente descobre que está com uma doença dessa, como eu falo que essa doença é uma doença muito agressiva e que muita gente não tem a mesma chance que eu tive, e você vê pessoas que se vão, que não terminam o tratamento, né? Aí, então, tipo assim, assim, tipo assim, você tem que ter aquela fé, você não pode deixar de lado, né? Tem que estar sempre ali em oração. E, tipo assim, não pode pensar negativo, porque tem gente que eu te falo, tem gente que já acha que é o fim, já se entrega, né? E que, tipo assim, o que eu te falo assim, o que vem pra gente é que as pessoas se cobram muito, né? Porque eu. Mas quando tu chega lá, tu assusta, ela tá cheia. Você pensa que aqui fora que é só comigo. Na hora que você pega assim, uma notícia dessa, aí você vai no médico, o médico fala isso, você fala, poxa, eu fiquei doente, meu Deus do céu, todo mundo tá sadio aqui perto de você, tudo bem, né? Aí quando tu chega lá, tu vê aquela multidão, cada um pior do que você, outro sofrendo mais do que você, e tu vê o agir de Deus na vida da gente, aí é onde você se fortalece e fica de pé. Então, pelo que eu entendi, se você tem alguém na sua família que está passando por esse processo, tenha paciência com ele, porque essa pessoa está enfrentando um choque psíquico, emocional, e não é fácil, porque passa de tudo ali. Como ela mesma disse, alguns nem chegam a metade do tratamento e acabam partindo. Então, é uma incerteza. Você entra numa bolha de incertezas muito grande. Então, esse é o momento que nós mais precisamos, que a pessoa mais precisa de um apoio espiritual, emocional, paciência, né? Porque a vida continua, mas para essa pessoa, ela precisa muito de apoio. Precisa. Da família, dos amigos, de quem puder estar orando, de oração, de todo mundo. Quanto mais tiver alguém perto dela, incentivando ela, melhor para ela. Isso, está perto. E às vezes não dá para fazer isso presencialmente,
né? Porque às vezes tem gente que fala assim, mas não me visitou. Gente, antigamente as pessoas visitavam mais, por quê? Não tinha internet, não tinha rede social, então a gente só tinha notícia se a gente conseguisse ir na casa da pessoa. Isso. Então hoje você pode ligar, você pode mandar uma mensagem, fazer uma chamada de vídeo, isso não é abandono. Agora, tem coisa que só dá para fazer presencial, óbvio, né? Então, fica aí a dica, né? Aproveite, hoje nós temos como dar suporte de forma, né, de várias formas, N formas de você hoje enviar um vídeo, uma mensagem, uma oração, como ela foi fortalecida durante esse processo. Então, tá aí, né, o nosso desejo é que esse testemunho da Regineide, hoje, a senhora encerrou o ciclo desse processo, foi? Encerrou, graças a Deus, mas não deu mais nada, para a glória de Deus. Olha isso, não tem mais nada, louvado seja O Deus. nome de Jesus. Né? Então, esse pode ser e será o teu testemunho também, você que está ouvindo, que está com alguém que teve esse diagnóstico, ou você mesmo que teve esse diagnóstico, aguenta firme, porque o Senhor, Ele é com você, Ele levanta pessoas para te ajudar, para orar por você, você não está sozinho, você não está só, amém? Amém. Para a gente encerrar aqui então, Regineide Holanda, hoje, olhando para trás, como você resume então essa caminhada? Olhando para trás, é igual eu falei, hoje eu vejo diferente, né? Aquela Regineide que se achava que já era aquela pessoa, igual eu te falei assim, aquela Regineide que se achava que estava tudo bem, que tinha saúde, que tinha uma vida boa, que trabalhava, que tinha energia, eu andava, se fosse para andar de pé, eu andava, chegava em casa não sentia nada. Aquela Regineide lá, hoje em dia, eu até perguntei para os médicos assim, eu falei, doutor, eu vou voltar ao que eu era antes um dia? Ele falou assim, vai. Eu falo, não, porque essa doença mexe muito com a sua saúde, mexe muito com o seu... tipo assim, você não é mais... Você dá muita fraqueza. Então, você se sente uma pessoa assim, super fraca em tudo, em todo sentido. E os médicos falaram assim, que eu vou voltar e eu creio em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus por isso, com certeza. Estamos aqui. Para quem não sabe, né, ela mesmo já citou, mas talvez você não esteve atento aí durante esse testemunho, né, acompanho ela também como pastor dela aqui em nossa congregação local, né, e tenho visto de perto também a luta, a fé. Compartilho isso com a minha esposa. Falo, olha, a Regineide é um exemplo de fé, é um exemplo de resiliência, de alguém que tem essa positividade espiritual. Porque não é aquela positividade, pensamento, né, de autoajuda, não. É que tem aquela ajuda do alto, e isso é reflexo do Espírito Divino, né, da presença de Deus na sua vida. É isso. É igual, tipo assim, as pessoas se apegam muito em igreja, placa de igreja. Você tem que se apegar a Deus, firmar ali na rocha, que é Deus, né? Tipo assim, você tem que ter, por mais que você tem que colocar a sua fé em ação, tem que ter fé e lutar, ter persistência, assim, porque sem Deus a gente não consegue. Igual, tipo assim, e Deus levanta pessoas, igual você falou. Você foi lá na minha casa, tem o pastor Márcio, que sempre estava me acompanhando nas orações. A ver que eu estava fraca, igual ele falava, Regineide, Deus está com a mão sobre você, filha. Aquilo era uma palavra assim que parece que Deus já descia. Já limpava, naquele momento eu já sentia forte. E tem que ter alguém para ajudar nessas horas, porque, igual eu te falo assim, sozinha é difícil vencer. É uma doença que mexe muito com o emocional, mexe muito com sua saúde. Cada um reage de um jeito, né? Na rádio. As pessoas falavam que a rádio era simples. Eu fui lá toda animada que a rádio era simples. Já a rádio, para mim, eu já achei mais difícil do que a quimio. A rádio eu fiquei 4 dias sem comer. Não conseguia comer nada. A garganta parece que estava cortada por dentro, assim, que você não conseguia se alimentar. Mas na rádio, Deus mostrou várias pessoas lá que fez me analisar várias coisas na minha vida. Entendeu? Pessoas novas, homens novos, com câncer de garganta, câncer de boca. Não é. O negócio lá fora é feio, pastor. Eu conheci uma criança lá com 6 anos de idade que já estava descobriu o câncer com 1 mês e já não tinha mais chance de vida. Aí você olha para você e fala assim, eu estou nessa idade, aí você faz, na hora você examina você mesmo. Você fala, o que essa criança tem a ver comigo que já estou nessa idade, né? Fazer comparação. Mas aí é que está, Deus quer tratar cada um diferente. Deus tem um cuidado e tem um trabalho na vida de cada um diferente. No meu foi assim, na vida daquela criança é para tratar alguém da família, alguma coisa em vão não é. Mas Deus trata cada um diferente, né? E eu perguntei para o médico assim, eu falei, doutor, como que as pessoas fazem? Meu câncer era de mama, CA de mama. Eu fiquei sem me alimentar. E as pessoas que tratam de garganta? Ele falou assim, eu tenho que usar sonda para poder se alimentar. Eu falei, meu Deus. E o de garganta deve ser doído, porque, gente, eu passei mal, viu? Nem a saliva não aguentava engolir.
Agora, você imagina que está fazendo a rádio na garganta. O sofrimento é grande? Ou a doença câncer, ela é sofrida? Por isso que eu falo, você não colocar Deus na frente mesmo assim. Tem uns momentos difíceis, mas você tem que ele está sempre se levantando, te levantando, porque senão você não dá conta, não. E às vezes a gente é tão ingrato. Eu gosto de uma frase: quem não é grato pelo que tem, vive como se nada tivesse. E às vezes a gente deixa de fazer tanto daquilo que realmente precisamos fazer e gastamos tempo com tantas coisas. E às vezes a gente para refletir sobre o que realmente importa quando, assim como a serva do Senhor, né? Posso dizer aqui que é uma missionária, né, de Jesus. Eu recebo em nome de Jesus. Amém. Eis-me aqui. Amém. Então a gente vê que são nesses momentos que a gente tem um olhar especial, fala: poxa, eu estava com saúde, e eu não tirava tempo para isso. Uma pesquisa foi feita com vários pacientes em estados terminais e foi constatado o seguinte: faziam uma pergunta para eles sobre seus maiores arrependimentos. E não era sobre ter comprado um carro, uma casa, ou ter trabalhado mais. Os maiores arrependimentos dessas pessoas em estado terminal era ter terminal, gente, acabou, não tem mais jeito. Já é um outro caso aqui. A resposta é: por que não abracei mais? Por que eu não perdoei? Por que eu não me permiti mais? Por que eu não me arrisquei mais? Então, isso tudo passa, né, para a nossa cabeça no momento final, na reta final. Não espere esse momento chegar. Deus abençoe que não chegue, mas é certo, um dia todos partiremos desse mundo. E a pergunta é: o que você está fazendo? O que você está fazendo com a vida que o Senhor lhe confiou? Como você está gastando os seus dias? Como você está vivendo a sua vida? E nada como viver uma vida com propósito. Até porque uma vida sem propósito, né? Até porque uma vida sem propósito é uma vida sem sentido. Para a gente encerrar aqui, então, em uma só mensagem, né? Em uma frase, na verdade. Em uma frase, olhando ali para a nossa câmera, que mensagem, Regineide, a senhora deixa para quem está assistindo esse vídeo? A mensagem que eu deixo é de buscar Deus com constância, sempre. Que venha, não, igual você falou, não venha deixar as coisas acontecer primeiro para ver o que Deus tem para a gente, né? Igual as pessoas, a maioria vive uma vida acomodada, né? Que as pessoas começam a buscar antes de acontecer qualquer coisa, porque Deus tem um chamado para cada um diferente, né? Então que nós venhamos identificar qual que é o nosso chamado. O que é que eu tenho para fazer aqui, Deus? O que o Senhor quer o Senhor quer me usar aqui? De que maneira? Aí você já começa a procurar para Deus antes de você ter que passar pelo vale para poder Deus te mostrar. Seria uma colocação muito boa que eu deixaria para as pessoas ter essa expectativa de procurar Deus antes do que esperar as coisas ruins virem para poder procurar Deus. Porque Deus quer usar usar a gente em cada detalhe aqui na Terra. Tipo assim, agora a gente tem que estar disponível, né? Aí, às vezes, você fica acomodada e Deus fala: não, deixa eu deixar você mais uma apertadinha aqui para você se acordar, você está muito dorminhoca. É interessante quando a gente entra nesse tema, né? A vontade permissiva de Deus, que é bem polêmico isso, né? O que Deus permite a gente passar, até mesmo para nos livrar de outras coisas piores. E essa história, né, que começou com um diagnóstico difícil, passou por lágrimas, medos, muitas incertezas, mas também foi marcada pela presença de Deus. O testemunho de Regineide Holanda. E às vezes pedimos para Deus nos livrar da luta, a gente pede para Deus nos dar livramento. Em outras ocasiões, Deus escolhe caminhar conosco através dessas lutas. Ele não nos livra das lutas, mas ele caminha com a gente durante elas até a gente passar. E quando a gente olha para trás, a gente percebe que o maior milagre foi a presença de Deus. Então, pelo que eu entendi aqui, irmã Regineide, o maior milagre na sua vida não foi nem a cura, né? Foi a presença de Deus que te sustentou até aqui. Sim, é igual, tipo assim, essa maneira de eu ver diferente, né? É igual você falou aí da gente buscar mais de Deus, essa presença, não deixar as coisas acontecer. Eu sempre parava assim, depois que eu entendi os treinos, eu falei assim: não cai uma folha sem permissão dele, né? Então, se eu tinha que passar por isso, aí eu fui aprendendo, que depois, já no final, que era para o meu aprendizado, que era algo para mim enxergar diferente. Então, por isso que eu falo assim, que Deus trabalha na vida de cada um de maneira diferente, né? Que aí eu fui vendo assim, nesse ponto de vista, eu fui vendo que era para mudança minha, nesse termo de buscar mais de Deus, de me entregar mais para Ele, estar mais disponível, de
de trabalhar para a obra mesmo, para Ele, que é isso que eu quero agora, que eu penso, assim, nada me importa mais, assim, a vinda de Deus já está próxima mesmo, né? Então, o que ficou para trás ficou, eu quero agora é para frente. E nada é maior do que a presença de Deus. Bora para frente, quero encerrar aqui agradecendo primeiro a Deus e a você que assistiu até aqui esse testemunho. Compartilhe com pessoas, com famílias que estão passando por esses desafios. Quero aqui deixar uma passagem, Salmos 103, verso 2 e 3, que diz: bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa as tuas iniquidades, quem sara todas as suas enfermidades. Amém. Amém. Palavra forte. Eu quero mais uma vez te agradecer, mulher de Deus, Amém. né? Missionária de Jesus, Regineide Holanda. Deus te abençoe a sua vida, a sua casa. E vamos fazer uma oração agradecendo a Deus. Deixa eu te contar uma história. Sim. Essa semana teve uma amiga minha, uma vizinha do lado, nem amiga, é vizinha. Ela falou assim: vamos na minha igreja. Aí eu estou fazendo uma campanha, não sei aonde, lá para o do barista. Eu falei: vamos, não estou fazendo nada, estava à tarde em casa. Eu falei: vamos. Aí nós se mandou, longe, menina, essa igreja. Uma tarde da benção lá, né? Aí eu estava lá, sentadinha na oração, ouvindo a palavra, e a pastora olhou para mim assim, bem nos meus olhos, e falou assim: sabia que você é uma mulher de muita fé? Aí eu falei: amém. Aí ela: pois é, olha bem nos meus olhos. Deus fala que você é uma mulher de muita fé. Eu fiquei pensando nas coisas que eu consegui através da minha enfermidade, dos momentos difíceis, assim, o que Deus fez na vida, na minha casa, né? Que apesar de tudo, assim, em vez de eu ficar ali, teve um momento difícil, mas em vez de eu ficar ali chorando, Deus fez muito milagre na minha casa, nesse período. Foi tratando ali, foi fazendo várias bênçãos, né? Eu fui pensando no que ela me falou, eu falei: realmente, minha fé é pequena, Deus fez muita coisa na minha casa. Aí, quando ela, na hora de ir embora, ela ungiu as mãos, aí ela falou assim: não era para você estar mais aqui, sabia? Aí, falou assim: Deus mudou o seu quadro. Aí foi onde eu pensei no que eu falei do nódulo. Então, Deus confirmou comigo lá com essa pastora que Deus realmente tinha mudado o meu quadro. Do nódulo que estava grande, né, que tinha diminuído. E ela falou assim: não era para você estar mais aqui, Deus te deu mais uma chance. Aí, na hora, eu pensei, falei: realmente, Deus me deu mesmo. Amém. É interessante que, às vezes, a gente precisa dessas confirmações, porque a dúvida, ela é do ser humano. A fé trabalha no campo da certeza. E o Senhor tem muita paciência com a gente. Ele tem seus meios de nos motivar, seus meios de nos encorajar e, principalmente, de nos lembrar, porque nós nos esquecemos facilmente. Quando a dor chega, quando a tempestade vem, o desespero toma conta da gente. Foi assim com os discípulos, quando a tempestade ela começou a ameaçar aquele barco, mas Jesus estava lá. E eu quero, nesse momento, te lembrar que Jesus está com você, assim como esteve e está com a Regineide Holanda, está comigo, Ele está aí ao teu lado, e nós vamos orar agora, amém? Quer fazer essa oração por essas pessoas que estão nos assistindo? Não, deixa você fazer mesmo. Então vamos orar juntos, ela vai dizendo amém, né? Então vamos lá, né? Eu quero convidar você que está nos assistindo, seja no hospital, seja na sua casa, no seu leito, onde você estiver, receba esta oração aqui em nome de Jesus. E eu creio que o Senhor, Ele está fazendo algo em vidas que estão assistindo esse testemunho. Senhor, te agradecemos em primeiro lugar pelo que o Senhor fez na vida da tua filha Regineide Holanda. Obrigado, Senhor, por este milagre, principalmente pelo milagre da sua presença. Esse foi o maior milagre. E aquele que está ouvindo esse testemunho, aquele que está ouvindo esta oração, Pai, traga a cura, a restauração, a força, o milagre do Senhor sobre esta vida, Pai, neste hospital. Em nome de Jesus, que venha cura, que venha restauração, que venha renovo, que venha, Pai, uma experiência de fé, uma experiência verdadeira com o Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Regineide Holanda, que Deus continue te abençoando, e creio que em breve a senhora estará testemunhando o seu segundo testemunho. Amém, com fé em Deus, em nome de Jesus. Você lembra que quando eu vim aqui para essa igreja pequenininho, que eu falei assim: pastor, eu tenho testemunho para contar aqui, né? Não era esse não, mas Deus já me começou. E ela nem eu achava sabia que era outro, mas Deus já começou, mas eu comecei a contar. Então é aqui mesmo que eu falei, nesse cantinho aqui, pequenininho, assim, que o povo pensa que não, mas é aqui que Deus e você fez eu contar meus testemunhos. É verdade, e me lembro disso, e você que está ouvindo, né, assim como ela não imaginava como seria o seu testemunho,
Você pode colocar no lugar do câncer, talvez não é câncer que você está enfrentando, mas é um outro tipo de luta. Você pode colocar no lugar do câncer o que você está passando. Então, o que seria? Eu nunca imaginei que me ensinaria tanto sobre Deus. Deus te abençoe. Se você quiser assistir mais vídeos em nosso canal, acesse @ministériojsv. Não deixe de se inscrever, de comentar. Se você, inclusive, está passando por algo, deixe aí nos comentários, tá? Seu nome, estaremos aqui orando por você. Estarei passando para essa serva do Senhor, Regineide Holanda. Ela estará orando pela sua vida também. Fica firme, aguenta firme, porque maior do que todo esse problema é Deus. Maior do que esse gigante, do que o teu desafio é Deus. Deus te abençoe e até o nosso próximo testemunho. Amém. Obrigada, pastor, pela oportunidade. Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida. E muito obrigada por estar me acompanhando nas orações. Igual eu falei, é uma chave, né? Tipo assim, você tem que ter essa ajuda. E você teve sempre comigo nesse momento. Fui a primeira pessoa que eu avisei, foi para você e o pastor Márcio. E o resto eu fiquei mais em sigilo mesmo, em oração, né? Então, tipo assim, eu tenho muita gratidão pela vida de vocês, da pastora, de você, que sempre teve em oração por mim. Eu tenho muita gratidão. E por todos que da igreja que oraram por mim, né? Que quando a pastora colocou no grupo, todas falou que está em oração. Aqueles que orou, eu creio que Deus vai dar na vida de cada um o que estiver precisando. Porque eu sempre orei assim, Senhor, entrega para cada um. É o Senhor que sabe o que a pessoa precisa. No que estiver precisando, Deus vai entregar na vida de cada um que orou por mim. Eu creio, em nome de Jesus. A oração que foi feita por mim não foi em vão. Todos vão receber. Para a glória de Deus. Gratidão por nos permitir caminhar junto contigo. Cristianismo é isso, é estar ao lado. Amém? Deus te abençoe. Amém. E até a próxima. Amém.